Muito bem, começando a 10ª aula, continuando com a correção dos exercícios. Olha só, agora exercício de número 10. Dados: empresa Jalta Limitada, início de atividade 10 de fevereiro de 2000, atividade serviços de advocacia, opção pelo Simples Nacional, empresa de pequeno porte, encargos com pessoal em novembro de 2000x2, folha de salário 80 mil, entre parênteses, RAT 1%, outras entidades 4,2% e segurados 11%. Autônomos 20 mil e Prolabore 20 mil. Faturamento de serviços referentes ao período de novembro de X1 a dezembro de X1, 500 mil. Faturamento de serviços referente ao período de janeiro de X2 a outubro de X2, 3 milhões e 200 mil. Serviços prestados em novembro de X2, 300 mil. Pede-se: A. Determine a alíquota efetiva. B. Determine a alíquota do ISS. C. Apure o DAS do mês de novembro de 2000x2. E D. Faça a partilha. Tem o item E. Calcule a GPS, considerando que o teto de contribuição de segurados somam apenas 60 mil reais. Segurados, empregados. Muito bem. Então, a primeira coisa que devemos estar atento é no gráfico aqui, olha só. Você está vendo que eu informei que a receita bruta de novembro de X1 a dezembro de X1 é de 500 mil. E que de janeiro de X2 a outubro de X2, 3 milhões e 200. Estamos em novembro de X2. Então, 12 meses anteriores ao período, nós temos aqui a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores de 3 milhões e 700 mil. Agora, você está vendo que 3 milhões e 700 mil nos leva à sexta faixa, né? De onde? Do anexo 4. Por que é anexo 4? Se você observar, olha, serviço de advocacia. Nós já sabemos aqueles 3 serviços que são do anexo 4. Quais são? Construção civil, qual é? Serviço de vigilância, limpeza ou conservação e advocacia. Então eu já sei que a advocacia está lá no anexo 4, certo? Anexo 4 é lá na página 31. Então vamos lá para a página 31. Está aí. Receitas decorrentes de prestação de serviço relacionado no anexo 4, inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 25A, que são esses 3 serviços, tá? Aí temos aí a tabela 1, alíquotas nominais. Veja que receita bruta de 3 milhões e 700 mil, aqui no anexo 4, ele é exatamente a nossa sexta faixa. E na sexta faixa a alíquota é 33%, com parcela a deduzir de 828 mil. Certo? Muito bem, agora um detalhe importante. Vamos lá para a segunda tabela, partilha. Veja a sexta faixa da partilha, tá vendo? A parte do ISS. Do ISS não consta. Isso quer dizer que quando eu recolho 33%, não está incluso o ISS. Isso quer dizer que o ISS eu tenho que calcular a parte, né? Aí você, mas por que o ISS não está incluso? Porque essa sexta faixa da alíquota nominal, né, ela ultrapassa 3 milhões e 600. Quando ultrapassa 3 milhões e 600, né, o ISS está no limite de 3 milhões e 600. Por isso aqui na sexta faixa não tem ISS incluso. Só tem um detalhe. O que ultrapassou 3 milhões e 600 é a receita bruta acumulada dos 12 meses. Mas no ano calendário, a receita bruta está dentro do limite dos 3 milhões e 600 mil. Se está dentro do limite de 3 milhões e 600 mil, o ISS deve ser calculado dentro do DAS. Se o ISS é calculado dentro do DAS e não está nessa alíquota de 33%, eu vou ter que calcular essa alíquota do ISS à parte também. Por isso, vamos seguir o passo a passo do que foi solicitado. Veja. Primeiro, determinação da alíquota efetiva. Só depois que eu vou determinar a alíquota do ISS.
porque o ISS não está incluso aqui na alíquota efetiva, certinho? Bom, receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores, 3.700.000. A alíquota nominal, já vimos aqui que é de 33%, menos parcela a deduzir de 828.000, dividido pela receita bruta acumulada de 3.700.000 vezes 100, encontrei aqui a alíquota efetiva de 10,62, certinho? Agora sim, determinação da alíquota do ISS. Olha, essa regra é válida para os 5 anexos, né? Veja, nos 5 anexos, a sexta faixa não inclui ISS nem ICMS. Daí é que tem que calcular a alíquota do ISS, que é o nosso caso, ou do ICMS, se fosse vendas, né, e indústria. Entendido? Como se faz? Eu tenho que calcular a alíquota efetiva lá da quinta faixa e aplicar a partilha do ISS ou do ICMS, conforme o caso, também da quinta faixa. É assim que determina a regra. Então, se você voltar lá para a página 31, vai perceber o quê? Isso aqui, ó. Vamos lá para a partilha. Control? Bom, então aí na partilha, veja aí que na segunda tabela, sexta faixa tem, na parte do ISS, tem 2 asteriscos. Siga lá embaixo, nos 2 asteriscos, ó. Quando o valor da receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores for superior à quinta faixa, quer dizer, acima de 3.600.000, para a parcela que não ultrapassar o sublimite de 3.600.000, quer dizer, abaixo de 3.600.000, é isso, ó. A acumulada né, acima de 3.600, mas a do período está abaixo de 3.600. Aí ele dá a fórmula. O percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue. Veja, receita bruta acumulada dos 12 meses vezes 20% menos 183.780 dividido pela receita bruta vezes 40%. O que é isso? Isso aí, se você observar lá na planilha, na tabela 2 da partilha, veja a quinta faixa. Está vendo aí? Qual é a partilha do ISS? 40%. Agora na tabela 1, qual é a quinta faixa? 22%, parcela a deduzir 183.780. Então, voltando lá para o asterisco. Veja que quando ele diz, pega a receita bruta vezes 22%, é o da quinta faixa. Menos parcela a deduzir de 183.780 é o da quinta faixa. Vezes 40%, 40% é o percentual de distribuição do ISS da quinta faixa. Conclusão, na verdade, calcular a alíquota efetiva da quinta faixa e aplicar a partilha do ISS da quinta faixa. Então vamos lá, na quinta, receita bruta acumulada, 3.700.000, vezes a alíquota lá da quinta faixa, a alíquota nominal, 22%, menos parcela deduzida da quinta faixa, 183.700, dividido pela receita bruta acumulada de 3.700.000, vezes 40%, que é a partilha da quinta faixa. Isso dá uma alíquota do ISS de 0,0681318, vezes 100 para encontrar em termos percentuais, que dá 6,81,318%. Certinho? Pronto. Então, na hora de calcular o DAS, eu tenho que pegar a receita bruta do mês de novembro e aplicar a alíquota efetiva e pegar a receita bruta do mês de novembro de novo e aplicar a alíquota do ISS, o somatório, que é o valor do DAS. Vamos lá? Item C, determinação do DAS. Está lá, receita bruta acumulada, receita bruta do período de apuração, é o de novembro, 300.000. Vezes a alíquota efetiva, 10,62. O DAS dá 31.860. Agora, receita bruta do período de apuração, é o de novembro, 300.000 também. Vezes a alíquota do ISS, que acabamos de calcular, dá 6,813%. Está 20.439. E o valor do DAS é o somatório de quê? De 31.860 mais 20.439 é o valor do DAS de 52.290, certo? Entendeu? Pedir a partilha. Na hora de fazer a partilha, é só lembrar, se essa empresa é de advocacia, é prestação de serviço do anexo 4. No anexo 4, tem que calcular GPS à parte, é o que faremos já já,
certinho? Então, no DAS estão inclusos quais tributos? Está incluso o IPI? Não, ela é de serviço. Está incluso o ICMS? Não, ela é de serviço. Está incluso o CPP, Contribuição Previdenciária Patronal? Não, porque essa é calculada a parte na GPS. Então, 8 tributos do Simples Nacional menos 3 são 5 tributos. Quais são esses 5 tributos? Está aqui, na partilha. 1, IRPJ. 2, CSL. 3, COFINS. 4, PIS. 5, ISS. Só tem um detalhe, né? Esses 31.860 da alíquota efetiva, tá? É partilhada para esses 4 tributos. Tá aqui, por isso, ó, 31.860 vezes, aqui eu vou lá no anexo 4, tabela 2 e faço a aplicação das alíquotas da partilha. Então, IRPJ 53,5%, que dá 17.045,10. CSLL 21,5%, que dá 6.849,90. COFINS é 20,55%, que dá 6.547,23. PIS é 4,45%, que dá 1.417,77. O somatório dá exatamente 20.400. Aliás, o somatório disto aqui vai dar exatamente o quê? 31.860. Ó. 31.860. Mais o ISS que foi calculado aqui a parte, olha. Tá certo? Vai dar exatamente o valor do DAS, que é 52.299. Entendido aí? Bom, agora, se no DAS não está incluso o INSS patronal, o CPP, eu tenho que calcular a GPS. Aqui, com base nos dados fornecidos, vamos ao cálculo da GPS. Foi falado que folha de salário é de 80 mil, né? Mas lá embaixo, no ITE, foi informado que desses 80 mil, 60 mil é o teto de incidência. Então, aqui eu tenho, na folha de salário, 60 mil, vezes 11%, mais o quê? Né? Prolabore e autônomo. 20 mais 20, 40 mil, vezes 11%. Então, esse somatório é que está aqui. 100 mil vezes 11%, que dá 11 mil de INSS dessegurado, que é descontado do empregado, do autônomo e do prolabore. E aí, então, devemos incluir na GPS para ser recolhida. A empresa descontou dessas pessoas e deve recolher. Agora, a parte da empresa. RAT, riscos ambientais do trabalho. Aí incide sobre a folha de salário. A folha de salário aqui é de 80 mil, porque essa parte da parte patronal não tem teto máximo. Então, 80 mil vezes 1%, que dá 800. 1% foi fornecido aqui. Outras entidades, o mesmo valor, 80 mil vezes 4,2, que foi fornecida, 3.360. E contribuição previdenciária patronal, 120 mil vezes 20%, que dá 24 mil. 120 mil por quê? Porque são os 80 mil de folha de salário de empregado, 20 mil de prolabore e 20 mil de autônomo. Total 120. Certo aí? 20%, que dá 24 mil. O valor total do INSS a ser recolhido dá 39.160. É isso.